Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Nesta semana especial de Ano Novo, vamos continuar revendo algumas entrevistas e reportagens que exibimos aqui no Tatersal. Hoje vamos falar sobre o gado Limousin. Vamos conhecer um pouco mais desse belo animal vindo da França. Originário do centro-sul da França, o Limousin vem de uma região plana, vasta, com pasto pobre, desmineralizado e montes pedregosos. No verão, as temperaturas ultrapassam os 30 graus e o inverno, com nevascas que acumulam até 1 metro de altura, a temperatura atinge menos 15 graus. A raça chegou no Brasil em 1850, trazida por um engenheiro francês que, durante uma viagem a trabalho no Brasil, decidiu presentear um amigo, um touro da raça Limousin. Mas só em 1989 formou-se a Associação Promocional da Raça, que tinha o objetivo de fomentar a criação no Brasil. De fato, essa iniciativa ajudou a crescer a produção no país. Anos depois, foi criada a Associação Brasileira dos Criadores de Limousin, que mais tarde tornou-se Associação Brasileira de Limousin. Muito interessante a história da raça desde a origem até a chegada aqui no Brasil. E sobre este assunto eu conversei com Pedro Nunes, superintendente da Associação Brasileira de Limousin. Mas tem muita gente que ainda tem dúvida para falar o nome correto da raça. Explica melhor para a gente. Bem, vamos na origem então da raça, né? Que é na França. Na França eles têm duas maneiras de se pronunciar. Quando é uma palavra feminina, se pronuncia Limousin. Tem o E no final da palavra. Então a vaca é Limousin, a raça é Limousin. Quando a palavra se torna masculina, é retirado o E do final da palavra e aí se fala Limousin. Então o touro é Limousin, o bezerro é Limousin. Só isso aí, mas aqui no Brasil a gente fala Limousin, Limousin, é tudo uma grande raça. Olha que interessante, né, Pedro? Ô, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a qualidade. Quais você destaca? Bem, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os arquivos praticamente na França tiveram problemas e foram danificados, foram extraviados, se perderam. E na época, algumas pessoas da dirigência francesa queriam pegar as raças de corte e unificar em uma só para não ter tanto trabalho. Mas graças a Deus teve um grupo de criadores de Limousin, juntamente com a associação, com as pessoas diretivas da associação, eles resolveram manter a raça e não se unir em uma raça única, né? E eles uniram, então, criadores, os açougueiros, os consumidores e o pessoal da associação para fazer uma coisa chamada fundamentação da raça. Essa fundamentação da raça foi uma coisa maravilhosa que eles fizeram, porque eles pegaram todas as características que o Limousin tinha e eles falaram, nós vamos ter que valorizar essa raça dessa forma. E o que está baseado essa fundamentação? A fundamentação, em primeiro lugar, é o parto fácil. Se você tem uma raça que, no começo da sua criação, você tiver problema de parto, não há criador que resista a criar uma raça dessa. Então, o Limousin é uma raça, o Limousin é uma raça que tem uma facilidade de parto muito grande. E isso é devido à sua ossatura fina e um bezerro que nasce leve. O bezerro Limousin nasce em torno de 35 quilos, o macho um pouquinho mais, 37, 38, a fêmea um pouquinho menos, 32 a 34. E isso favorece demais a facilidade de parto, justamente que acopla com a outra característica da vaca, que é ter a garupa ampla, a garupa larga, os ilhos e os isquios que compõem a amplitude de garupa da raça Limousin, ela favorece com que o bezerro leve nasça. E isso é um dos grandes trunfos que a raça tem para o começo de uma criação. Só que essa ossatura fina também vai favorecer lá no final, quando do abate. Mas eu vou ter que falar uma coisinha antes do abate aí. O bezerro nasce leve, mas ele tem um poder de crescimento muito
exacerbado. É um bezerro que cresce muito rápido, é um bezerro que coloca muita musculatura e ele se desenvolve muito rapidamente. Até eu tenho uma historinha que eu sempre conto, assim, que um criador uma vez, por indicação minha, comprou umas vacas Limousin prenha e os bezerros nasceram, ele me ligou e falou assim, nasceu uns ratinhos aqui na fazenda. Eu falei, nasceu tudo maravilhosamente bem? Ele falou, nossa, nasceu que foi um espetáculo. Então aguarda mais uns 2 meses que os ratinhos vão virar uns bisão aí, pode ficar tranquilo, os bichos vão crescer. E eles realmente crescem. E o que nós precisamos hoje? Ter bezerros pesados na desmama. E é isso a segunda grande característica e que é um dos esteios da raça. É um bezerro que cresce rápido. E se a gente for contar que o preço do bezerro calculado em quilos, um bezerro de 280 quilos cruzado, que é o que nós temos bastante, na região de Santa Catarina, por exemplo, que hoje o Limousin está bombando lá, um bezerro custando R$10 o quilo do peso vivo, ele passa a custar R$2.800 com 280 quilos numa desmama. E isso é uma coisa fantástica. Olha que interessante. E para finalizar, desculpa. Não, pode continuar. E só para finalizar, a questão dessa ossatura fina é que na hora do abate de um animal, você tendo ossatura fina, você vai ter menos perda. E você tendo menos perda, você tem mais rendimento. E é no rendimento de carcaça que o Limousin é um dos campeões entre as raças bovinas mundialmente. É uma raça que dá um rendimento de carcaça muito interessante. Em animais puros foram feitos trabalhos de pesquisa na França, com mais de 1.400 animais abatidos, dando mais de 75% de rendimento de carcaça. Se a gente fizer um comparativo com o Brasil aqui, a média nossa de rendimento de carcaça gira em torno de 52%. Então, se você colocar isso em um animal, é muito pouca coisa, vamos dizer assim. Mas se você colocar em 100 animais, 1.000 animais abatidos, 2.000 animais abatidos em um único frigorífico, e se a gente contar os vários frigoríficos que nós temos no Brasil, imagina o tanto de rendimento que esse animal vai dar em relação a financeiro. É sobre a França mesmo que eu vou falar agora. Existe diferença na criação no Brasil e da França? Sim, existe. O gado é o mesmo. Nós temos genética aqui no Brasil do mundo inteiro. Nós temos hoje sêmen que circula, embriões que circulam, né? Então a genética é a mesma, só que a maneira de criação é diferente. Na França são pequenas propriedades, criadores têm de 15 a 30 fêmeas no plantel, um touro que faz o serviço para essas fêmeas, pastos pequenos, animais andam pouco, e aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, no Canadá, são grandes extensões, a não ser em alguns lugares específicos de Santa Catarina, que é bem regionalizado, que tem criatórios menores, né? Mas no grande Brasil nós temos pastagens de distâncias longas, o que o animal precisa caminhar. Nós tivemos um problema justamente no comecinho da criação no Brasil, quando os primeiros animais vieram da França para o Brasil. Eles lá não olham muito para aprumo, porque eles não têm muito esse negócio de aprumo lá, porque o animal não caminha demais. E quando veio para o Brasil, esse problema de aprumo exacerbou, porque um touro precisava caminhar atrás de vacas, e principalmente vacas zebuínas, que andam demais no pasto, e os animais não tinham essa qualidade de pernas, né, de aprumos para caminhar atrás dessas vacas. Mas com o tempo nós fomos fazendo seleção e fomos buscando novas linhagens, tanto na França, e o que ajudou muito foi os Estados Unidos e Canadá, porque eles primam por isso lá. Começamos a trazer uma genética de lá, e aí nós fomos corrigindo esses problemas aqui no Brasil, e hoje, depois de 25 anos aí de seleção no Brasil, nós não temos mais esse problema. Ô Pedro, qual estado e clima que a raça melhor se adaptou? E você tem o tamanho do rebanho no país? Bem, primeiramente nós precisamos lembrar o seguinte. A gente fala assim que a raça Limousin é uma raça de origem europeia, clima temperado. Mas nós não podemos esquecer que na França faz frio, neve, até 1 metro de neve lá, quando o frio está exagerado, o inverno exagerado, né? Mas nós não podemos esquecer que na França faz 35 a 37 graus no verão. E essa raça está lá. Então, é uma raça que se adaptou muito bem
a temperaturas altas como a temperaturas baixas. Até no site da associação nós temos várias fotos de limousine no Canadá, na pura geleira, nos Estados Unidos, na pura geleira, mas temos animais também no México, na Bolívia, no Brasil, sendo criados e se desenvolvendo muito bem. É claro que a gente tem que selecionar a genética. Você não pode pegar um animal de pelo comprido e que não perde esse pelo e jogar ele lá no Nordeste ou lá no Norte do Brasil, que é calor extremo, porque daí se ele não perder o pelo é igual um cobertor em cima de uma pessoa em 40 graus, né? Então, nós temos genéticas que eles não têm pelo ou que perdem o pelo no verão. E isso favorece demais. Tanto é que hoje nós temos criadores no estado do Paraná, no norte do Paraná, que é muito quente, no estado de São Paulo, temos em Minas Gerais e temos no Piauí agora. Mas já tivemos no Mato Grosso do Sul, Goiás. Mas se a gente for ver, assim, para responder exatamente a sua pergunta, logicamente que um clima um pouco mais ameno favorece uma raça europeia. Isso sem dúvida nenhuma, que a gente não vai poder enganar a ninguém. É verdade. Okay? É sobre cruzamento industrial que eu vou falar agora. Entre as raças europeias e zebuínas, contribuíram muito para o aumento de produção no país. No caso da raça Limousin, quais cruzamentos têm gerado mais rentabilidade ao pecuarista? Essa pergunta é maravilhosa. E essa pergunta eu vou responder acho que 1 milhão de vezes e nunca vou enjoar de responder. Nós temos uma coisa muito natural e interessante, que quando a gente cruza duas raças distintas, nós temos um fenômeno chamado heterose, que é o vigor híbrido. O que é esse vigor híbrido? Esse vigor híbrido é assim, quando você faz um choque entre duas raças diferentes, principalmente quando são raças distintas realmente, como bós índicos e bós tauros, né? que são os zebuínos e os taurinos, nós temos um choque de sangue muito grande, raças totalmente diferentes. E isso traz essa condição do vigor híbrido. O que é esse vigor híbrido? Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que você tire um touro Limousin puro, que a mãe dele, o rebanho de onde ele foi tirado, produz uma média de 220 quilos na desmama. Vou chutar um valor vamos por 260, vai, de desmama. Aí você coloca numa vacada zeboada que dá 200 quilos na desmama. Se você for fazer uma média aritmética, 200 com 260, somou, dividiu, dá 230 o peso na desmama. Só que o poder da heterose faz com que você ganhe até 33% a mais. Então, um bezerro desse, ele vai pesar 265, 270 quilos, até mais do que a raça pura, né? Então, essa média é elevada naturalmente. E isso é a coisa mais maravilhosa que eu falo, porque é divino, é Deus que botou isso na terra para a gente, e é de graça. Então, quem tem rebanho zebuíno e quer fazer cruzamento industrial, ele de cara vai sair ganhando. Não importa se o touro é de um ganhador de peso, se a vacada dele é super ganhadora de peso, porque quando você tem essa heterose, você vai ganhar. É dado de graça divinamente, ok? Ô Pedro, a raça tem capacidade de produzir excelentes carcaças. Outra vantagem é a maciez. Como está o consumo interno e fora do Brasil, Pedro? Bem, esse é o grande trunfo que uma raça tem, justamente nessa heterose, nessa precocidade. Quanto mais jovem você tem o animal, mais macia vai ser a carne, mais saborosa ela vai ser, e isso é comprovado mundialmente. Na França, vamos começar da França, nós temos lá 2 marcas de carne especializada de Limousin, que é a Blason Prestige e a Label Rouge. Nos Estados Unidos, é uma infinidade de marcas de carne que o Limousin participa. No Brasil, nós estamos tentando fazer a marca Limousin aqui no Brasil, mas ainda estamos com dificuldade de ter uma garantia de regularidade na questão de fornecimento de animais para o frigorífico. Mas assim, tendo Limousin, tendo jeito de fazer o abate, a carcaça vai ser extremamente boa, tanto para o frigorífico e para o criador, que vai ter um rendimento de carcaça, como a maciez para o consumidor. Então, essa carne apareceu no mercado, automaticamente ela vai ser comercializada com facilidade, como é nos outros países, tranquilamente. Ô Pedro, muito obrigada pela sua participação. Mais sucesso para vocês.
Eu que agradeço vocês, muito obrigado. E só o último recado, a associação está indo de vento em popa, estamos agora entrando no programa Gender Plus da Embrapa, fazendo leilões com médias acima de 14 mil para machos. Então nós estamos indo tranquilo num caminho que a raça vai indo muito bem, graças a Deus. E o programa de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Tchau!